Câmera de segurança mostra criança no meio de um tiroteio durante tentativa de assassinato no Rio Grande do Sul. Navio plataforma é arrastado durante temporal na Baía de Guanabara. Novo coronavírus. O Brasil investiga 12 pacientes em 6 estados, mas não tem nenhum caso confirmado. O dólar sobe a R$ 4,28, o maior valor nominal da história. O Reino Unido deixa oficialmente a União Europeia. O Reino Unido tem agora até o fim do ano para definir como será a relação com os vizinhos europeus. O desemprego recua em 2019, mas ainda atinge 11 milhões e 600 mil brasileiros em idade de trabalhar. A partir de hoje, carros novos só rodam com a placa padrão Mercosul. Honda no Botafogo. Atleta japonês que disputou 3 Copas do Mundo é contratado pelo clube carioca. Até logo. Obrigado. Tchau. Está no ar, o SBT Brasil. Boa noite. Oi, boa noite. Uma criança de 5 anos ficou no meio de um tiroteio em frente à casa da família em Camaquã, no interior do Rio Grande do Sul. Os atiradores tinham como alvo o pai do menino. Imagens gravadas por uma câmera de segurança mostram a tentativa de homicídio. Pelo menos 4 pessoas participaram do ataque. Até o momento, ninguém foi preso. A polícia procura o primo da companheira da jovem acusada de matar a própria família em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. Ele é suspeito de participação no crime. Ana Flávia, de 25 anos, e Karina, de 31, deixaram a prisão. Vamos agora a outras notícias pelo Brasil. Irritado com a exposição, o jacaré resolveu abocanhar o celular. E um temporal provocou estragos na capital e também na região metropolitana do Rio de Janeiro. A força da chuva e dos ventos derrubou árvores, inundou ruas e arrastou até um navio-plataforma de quase 80 mil toneladas. A sexta dente. E subiu para 56 o número de mortos em consequência da chuva que caiu em Minas Gerais nesta semana. A população agora tenta retomar a rotina. Na semana em que ruas, avenidas e casas foram devastadas. E aquela lá em cima é a de agora. E você vai ver em instantes, o número de moradores de rua aumenta 50% na capital paulista em 4 anos. Depois de muita negociação, Reino Unido deixa a União Europeia. Continue com a gente, nós voltamos. $11 milhões e 600 mil brasileiros terminaram o ano passado desempregados, segundo o IBGE. Mas o índice do trimestre encerrado em dezembro foi de 11%, o menor desde 2017. 22 anos e já com o mês passado. Você se sente mais seguro, você pode fazer planos para a sua vida futura, você tem como ter aquela confiança. A cidade de São Paulo já tem mais de 24 mil moradores de rua. O aumento foi de mais de 50% nos últimos 4 anos. Entre os principais motivos estão o desemprego e também conflitos familiares e o vício. É o binômio. Eles estão pelas... Muitos são jovens e precisam encontrar alguma coisa para sobreviver, para viver. O presidente Jair Bolsonaro disse hoje que está estudando uma maneira de tirar os brasileiros que estão na China. Bolsonaro fez uma reunião com ministros para discutir o surto de coronavírus e não quis comentar a situação do ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. O presidente passou um dia quis comentar o motivo da visita. Sobre os recursos para trazer brasileiros da China, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, concorda que existe urgência e disse que o governo pode organizar o orçamento para isso. Mais de 11 mil pessoas já foram infectadas no mundo pelo novo coronavírus. Na China, 258 pacientes morreram. E hoje, Reino Unido, Suécia, Rússia e a Espanha confirmaram casos da doença, que já chegou a 24 países. Obrigatoriamente. Na cidade de... O aumento de casos da doença em todo o mundo trouxe nervosismo ao mercado financeiro global. Aqui no Brasil, a fuga de capitais fez o dólar atingir um novo recorde histórico, R$ 4,28, alta de 0,63%. Para diminuir a pressão sobre o câmbio, o Banco Central decidiu vender parte das reservas na moeda estrangeira. Até agora, o Ministério da Saúde não confirma nenhum caso do novo coronavírus aqui no Brasil. Hoje, o número de pacientes que são investigados subiu para 12. Essas outras recomendações não possuem comprovação científica.
E olha só essa situação. Uma atacante da seleção brasileira feminina de futebol está praticamente presa no apartamento dela na China e quer deixar o país. Milene vive exatamente em Wuhan, onde o surto de coronavírus começou. Para março, foi adiado para o ano que vem. Os hospitais públicos e privados já se preparam para uma possível chegada do novo coronavírus ao Brasil, o que inclui treinamento e também quartos especiais. Em São Paulo, o governo do estado criou um plano de ação que envolve a rede de atendimento do Sistema Único de Saúde. Treinamento de equipes e... A conta de luz não vai ter acréscimo em fevereiro. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, anunciou que a tarifa vai ter bandeira verde. O motivo para isso é a previsão de mais chuva nas regiões dos principais reservatórios de hidrelétricas do país, o que diminui a necessidade de acionar as termoelétricas, que produzem energia mais cara. E a partir de hoje, todo carro novo só vai poder rodar se estiver com aquela placa padrão Mercosul. Para quem tem a placa antiga, a mudança vai ser feita aos poucos e, segundo o Denatran, deve levar 3 anos. Quem aí lembra? Aprovou. Eu acho muito boa esse estilo de placa e a mudança que venha para ficar. Você vai ver daqui a pouco, o Botafogo anuncia a contratação do meia Honda. O que muda com a saída do Reino Unido da União Europeia. Nós voltamos já já. Dia histórico para britânicos e europeus. O Reino Unido acaba de deixar oficialmente a União Europeia, após longos 3 anos e meio de negociações, protestos, reviravoltas políticas e também muitas incertezas, né, Carol? E essa saída do bloco foi oficializada há pouco, às 8 da noite, pelo horário de Brasília. Nós vamos agora ao vivo a Londres conversar com o correspondente Sérgio Uti. Oi, Sérgio, boa noite. Houve comemoração aí nas ruas da capital britânica? Olá, boa noite, Carol, boa noite, Marcelo. Aqui no centro de Londres, até que houve bastante gente que se reuniu, bastante pessoas que se reuniram para comemorar, mas no país como um todo, as celebrações foram bastante tímidas. A contagem regressiva para essa nova era foi em Downing Street, a residência oficial dos primeiros ministros britânicos, que fica aqui bem pertinho de onde eu estou. Também houve comemorações, protestos pró-União Europeia na Escócia, aqui em Londres, em algumas cidades do interior, como Oxford. Se os ânimos estão um pouco mais calmos, o país que deixou a União Europeia hoje ainda está bastante dividido e, segundo mostram algumas pesquisas, arrependido de ter votado pelo divórcio. Inclusive, se houvesse uma nova eleição hoje, haveria grandes chances do desfecho ser outro, completamente diferente, mas agora não tem mais volta. O Brexit finalmente aconteceu. Para o público comum, para as pessoas que viajam, por exemplo, os efeitos só vão ser sentidos no ano que vem, no fim desse ano, aliás, quando termina o período de transição. Hoje foi um dia histórico, mas essa novela ainda está longe do fim, como mostra a colega Iula Rocha. Com o silêncio do Big Ben e da paz, prosperidade e amizade com todas as nações. Olha, no esporte, o Botafogo anunciou a contratação do meio-campo Honda. O japonês, que já disputou 3 Copas do Mundo, vai jogar no Brasil até o fim deste ano. Oi, tudo bem? Tesse, da Holanda, onde disputou apenas 4 jogos. Vamos a ver em Rio de Janeiro. Até logo. Obrigado. Tchau. Tá se esforçando para aprender, né? Tá se saindo bem, né? Pois é. E para você, uma boa noite. Boa noite, a gente se encontra de novo amanhã. Consultoras e consultores, a Jequiti